toda a literatura. Bem, eu vou estar contando um pouco sobre a literatura em ordem cronológica, esse é o intuito desse quadro. Eu vou abordar todas as correntes literárias em ordem cronológica, desde as mais antigas até as mais novas. Bem, então, hoje vamos começar sobre o humanismo, ou também conhecido como pré-renascimento. Para falar sobre uma corrente literária, é interessante entendermos o que estava acontecendo na época. Ou seja, o que aconteceu na época que surgiu essa corrente. Essa corrente ela surgiu por volta do século XIV, ou seja, século XIV. Vamos nos situar na história. A Idade Média acabou em 1453, com a queda de Constantinopla. Esse aqui foi o marco do fim da Idade Média. Mas o que aconteceu? Nessa época ainda existiam... o pessoal ainda estava na Idade Média. E o que foi a Idade Média? Foi séculos e séculos de repressão intelectual, onde o pessoal era fortemente religioso e a ciência praticamente não se desenvolveu nessa época. A igreja ela ditava as regras, ela proibia as pessoas, ela botava menos pessoas. Então, esse movimento que surgiu foi basicamente uma reação a isso. Basicamente, eles estavam tão reprimidos que eles criaram esse movimento para, digamos, ir contra os ideais que estavam acontecendo na época. E onde ele teve início? Bom, ele teve início na Itália, certo? Por volta do século XIV, e os seus precursores foi Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Boccaccio. Acho que é assim a pronúncia do nome deles. Desculpa se estiver errado. Bem, então, o que aconteceu? Esse movimento foi basicamente pegar os valores que existiam na Grécia e em Roma, certo? Que eram valores até que bem interessantes e bem evoluídos para a época, que foram adormecidos por séculos, e trazê-los de volta, valorizando mais o antropocentrismo e o homem na sociedade. Bem, o que é importante saber na literatura portuguesa? Bom, na literatura portuguesa, temos como maior precursor disso Gil Vicente. Quem foi Gil Vicente? Bom, Gil Vicente ele foi um teatrólogo português. Ele foi meio que o precursor disso, certo? Certo, o que aconteceu? Mas esse cara aqui ele foi totalmente antropocêntrico? Não. Enquanto nos outros países o antropocentrismo estava muito forte, em Portugal ainda estava meio que começa o antropocentrismo, mas continua com uma pequena religião ainda, o pessoal continua religioso, tanto que até hoje o pessoal lá é bem religioso, certo? Então, Portugal ele estava meio que em cima do muro ainda, nessa época. Bom, então o teatrólogo Gil Vicente, muito importante, certo? Precursor. E qual que é o maior expoente dele? Maior obra dele foi O Alto da Barca do Inferno, certo? Muito interessante isso aqui, foi transformado em livro, existe para ler, mas basicamente ele era pessoas, certo? Que elas estavam indo meio que na decisão de ir para o céu ou para o inferno e elas eram julgadas. E daí, por exemplo, é bem interessante ver que cada pessoa tinha características diferentes, certo? E no final, poucas delas vão realmente para o céu. Por causa que, apesar de muitos se dizerem religiosas, elas não praticavam a religião assim, de fato. Bom, vamos falar um pouco agora sobre Gil Vicente. E o teatro de Gil Vicente ele pode ser dividido em três fases principais, certo? Temos a primeira fase, ou seja, que ele ainda tem alguma... que foi realmente cronologicamente nele, que ele tem a herança medieval ainda. Como assim ele tem a herança medieval? Ele ainda traz algumas coisas, alguns resquícios medievais na obra dele, certo? Ele tem bastante influência espanhola, certo? Principalmente de João de Lancima, não sei pronunciar direito o nome dele, mas ele tem bastante influência espanhola desse cara aqui, ó. Para quem não sabe, né? Portugal está mais ou menos aqui e a Espanha aqui, ou seja, é uma influência grande, digamos assim. Mas, prosseguindo. Ou seja, ele tem bastante influência herança medieval e bastante influência espanhola. E algumas das obras que podemos identificar dele é o Alto dos Seis Magos e o Alto Pastoril Castellano. Bom, prosseguindo.
A segunda fase dele, ele aborda grandes temas sociais, ou seja, ele traz bastante temas que estavam em repercussão na época, certo? Uma poesia crítica, religiosa, filosófica e psicológica. Alguns exemplos disso é o Velho da Horta e o Alto da Índia, certo? Prosseguindo. Temos agora a terceira fase dele, que eu acho bem interessante, essa terceira fase. Por quê? Porque agora ele tem mais maturidade, ele já está mais evoluído nos poemas dele, ele trata de mais assuntos com maior maturidade mesmo, esse é o nome. Bom, ele traz um diálogo mais fluido, ou seja, não é aquele diálogo chato de ler, certo? Que quando você lê, você tem que ler 2 vezes para entender, é mais difícil. E uma coisa que eu acho incrível é classes sociais com linguagem própria. Ou seja, se ele sabia que se ele tratava no poema dele de uma classe mais baixa, certo? Ele tratava de um vocabulário mais simples. Se ele tratava de uma classe mais alta, ele tratava de um vocabulário mais rebuscado, dando a entender mesmo como era na época, como cada um se comunicava e tudo mais. E é isso.